palavra vai lá em Atos 7, 54, 88, diz assim, ó. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos com ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo. Aí ela vai recortar também um pedaço, um trecho que está no livro Paulo e Estevão, que fala sobre esse momento do apedrejamento, que está lá no capítulo número 8, que traz assim, ó, tem um diálogo. Então, até logo no templo, disse carinhosamente. No templo? Perguntou Dalila admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou o solícito. Abigail assistirá à parte final da punição de Estevão. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, esclareceu. Ao meu ver, não haverá impedimento de representações femininas, e ainda que isso constitua a resolução da última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte, e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. A dúvida dela é qual, Jorge? É a seguinte: o apedrejamento se deu fora da cidade ou no altar dos holocaustos? Como entender esse contexto? Realmente, as duas narrativas elas não são coincidentes, porque de fora da cidade, é certo que a cidade era pequena, então é até perto do Templo de Jerusalém, você está fora da cidade. Mas quando se fala que foi feito próximo do altar de sacrifício, sugere que seja próximo do altar, mas naquela região do templo como um todo, daquela cúpula que seja ali. Mas a gente sabe que a posição em que o Templo de Jerusalém ficava era uma posição que ficava, de certa maneira, próximo das fronteiras da cidade. Não posso asseverar se foi exatamente isso que aconteceu, mas talvez haja uma condição em que, próximo do templo, porque ali na posição mais alta do templo não era um local muito típico para esse tipo de martírio. Então, eles talvez tenham retirado, levado ele para um local que não fosse exatamente... No templo não é, porque no templo ninguém entra. O templo de Jerusalém, ele é diferente do templo cristão. No templo cristão todo mundo entra, né? O católico entra no seu templo, o protestante entra no templo. No templo judaico, não. Só os sacerdotes entram, o povo fica sempre do lado de fora. O templo é a morada de Deus. Então, no templo não podia ser. No templo, não. No átrio do templo, que seria a parte externa dele, não é um local muito típico para esse tipo de cerimônia. Então, talvez eles tenham colocado um local próximo do templo, próximo do átrio, aonde isso seria até possível de ser cometido. Mas, até pelo fato de ser uma defesa da lei de Moisés, eles colocarem próximo do templo. Mas era mais razoável que se fosse fora da cidade, porque os apedrejamentos, considerando aí as pessoas que cometiam crimes, eles eram feitos fora. Você vê que a crucificação de Jesus é feita lá no monte. E, para quem não sabe, a distância do local onde Jesus foi sentenciado e o local onde ele foi crucificado, que ele carregou a cruz nas costas, é 600 metros. A gente, às vezes, acha que ele caminhou, assim, sei lá, uns 3, 4 quilômetros com a cruz nas costas. Não, são 600 metros. Eu sei que é pesado carregar uma cruz 600 metros, mas é uma distância curta, tá? Então, julga aqui, e 600 metros depois estava lá longe, em cima do topo do monte. Então, as distâncias, elas são até pequenas nessa região, nesse sentido, nessa época, inclusive. Então, é possível que essa posição próximo do templo fosse, sei lá, fora da cidade. Caberia aí uma investigação, sim, para a gente tentar encaixar e tentar entender o que acontecia, fazendo uma análise mais criteriosa desse processo dos sacrifícios e dos apedrejamentos que ocorreu no templo, para a gente analisar. Mas é razoável que ele não tenha sido realmente ali naquele ponto mais alto, na calota onde ficava o templo, mas fosse nas proximidades do átrio. E aí, pode ser do lado de fora, que aquilo ali era tudo muito próximo.
vale a pena uma investigação.